Olá a todos, bem-vindos ao canal. Se você já conhece o canal e gosta do conteúdo, já deixa um like para que os vídeos alcancem quem precisa deles. Você sabe o que é um Resource File ou arquivo de recursos? Se você conhece Java, entende o conceito que as imagens e até os arquivos ficam dentro de um OR ou um EAR. Resource File é um arquivo que contém, em geral, imagens que o programa precisa. Também pode conter arquivos de configurações ou outros tipos de arquivos. Para que ter um arquivo Resource? Ao compilar o seu programa, estas imagens ou arquivos farão parte do executável. Assim, você não precisa de um diretório contendo essas informações. Se ele for apagado, o programa não funcionará corretamente. No Qt, esse arquivo tem a extensão QRC, ou Qt Resource Collection, ou coleção de recursos do Qt. Esta funcionalidade vem do Windows, o Qt só tenta facilitar para você. Eu já criei um projeto padrão aqui, vamos executar só para você ver, uma janelinha básica, nada de extraordinário. Vamos criar dois botõezinhos e um label aqui no formulário. Vamos aumentar um pouquinho ele. Então vamos criar um botão aqui, onde é que está o botão? Push Button, está aqui, o primeiro botão. O segundo botão, um pouquinho maior, só para te mostrar como é que vai funcionar. E um label. O label geralmente fica aqui embaixo, né? Ele é meio chatinho. Então temos um label aqui. Vamos aumentar um pouco ele. Muito bom. Vamos executar uma vez só para ver se não tem nenhum problema. Sempre bom, né? Como eu já tenho falado, cansado de falar nos vídeos. Faça pequenas alterações, execute e veja se está tudo bem. Muito bom. Dois botões está aqui e um texto label aqui. Agora nós vamos colocar uma imagem em cada um deles. No diretório aqui eu já deixei 3 imagens. Eu deixei uma imagem aqui 16 por 16, que é o ícone pequeno. Deixei uma imagem 32 por 32 e deixei uma imagem grande. Está aqui no diretório do programa, no debug, onde ele gera, né, o executável. Então nós vamos escolher um cara aqui, um pequeno por exemplo, e vamos escolher um ícone para ele. Eu irei aqui nas propriedades, tem aqui Icon, ou Icon. Vou selecionar aqui embaixo Choose File, R1 que é o nome do programa, Debug, o arquivo é o abrir16, está aqui. Ó, ele já incluiu aqui, ó. Deixa eu só aumentar um pouquinho o botão. Isso, aqui. Ele já incluiu o cara aqui. Para quem não sabe, os ícones do Windows têm tamanho 16 por 16, que são esses tamanhos aqui para botões. E a barra de tarefas tem 32 por 32, que é os ícones do desktop que você vê lá embaixo. Então tem esses dois tamanhos padrão, 16 por 16 e 32 por 32. Vamos executar uma vez. Executando aqui, ficou bonitinho, né? Mas ele depende que o arquivo esteja no diretório. Vamos renomear o arquivo lá e vamos tentar executar novamente. Encerrar o programa. Vou aqui no arquivo e vou renomear ele para alguma outra coisa. Vou botar um underline na frente que facilita. Então o arquivo já não existe mais. No Qt Creator parece que não houve modificação porque o ícone ainda está mostrando na tela como um preview. Mas ao executarmos, ele já não mostra mais porque ele está pegando um arquivo do diretório. Se você fechar aqui o formulário e abrir de novo, ele já vai atualizar dizendo que o ícone não está lá. E se nós formos aqui no Icon, deixa eu clicar nele, né? Vamos aqui no Icon, ó, ele está com o arquivo aqui. Só que ele não existe mais no diretório. Esse negócio de atualizar aqui, eu não sei se é um problema ou não, mas tem a ver com a atualização de tela. É só você fechar o formulário, né? E não tem problema. Vamos fazer mais um aqui, ó, Push Button. Icon. Você consegue definir o tamanho também aqui, mas é aconselhável que você pegue o padrão. Choose File, abrir 32, já atualizou aqui, e o label também tem um Pixmark aqui, né? Os nomes acabam mudando dependendo do tipo de objeto que você vai pegar, e eu vou pegar o C++ aqui. Já apareceu. Se eu executar, ele não apareceu primeiro porque o arquivo não existe mais, mas apareceu o segundo e apareceu o terceiro aqui. Eu coloquei 32 aqui. Coloquei. Vamos voltar lá e renomear o arquivo. Voltar ele com o nome que ele deveria estar.
deu um del aqui, né? O caractere que eu adicionei. O preview continua o mesmo, mas se eu executar, ele já aparece os dois aqui. Aqui ele apareceu menor. Deixa eu fechar aqui o formulário e reabrir de novo. Tá vendo como desapareceram? Ele apareceu aqui, não foi 32 por 32, porque aqui, ó, na definição do icon size está 16 por 16. Então ele pegou e diminuiu o ícone. Se você tem uma imagem grande e quer diminuir, não é tão complicado. O complicado é o contrário, né? Você tem uma imagem pequena e querer aumentar. Ele não vai conseguir muito fácil. Se eu botar aqui 32 por 32, que é o tamanho real da imagem, ele já aumentou aqui. Se eu executar, já criou bonitinho. Ó, botão de 32, botão de 16 e uma imagem qualquer aqui. Muito bem. Você percebeu que se eu apagar os arquivos do diretório ou renomear de alguma forma, eles não vão funcionar. Então vamos criar um resource file. Vamos apagar aqui, fechar o formulário. Vamos aqui em File, New. Aí nós temos aqui Qt, ó, Files and Classes, Qt. Aí tem aqui Qt Resource File. Vamos clicar nele, Choose. Ele vai pedir um nome, eu vou botar o mesmo nome do programa, para manter um padrão aqui, né? Então ele vai chamar r1.qrc. Ele vai incluir no Pro. E ele está aqui. Ele está processando ainda. Ele está aqui, ó. r1.qrc. Nesta tela, eu vou abrir aqui, ó. Editar. Abrir com Resource Editor. Ah, ele já abriu aqui. Nesta tela, podemos adicionar os arquivos que precisamos. Inclusive, podemos dizer se há subdiretórios para chegar a esses arquivos. Desta forma, podemos ter arquivos com o mesmo nome em diretórios diferentes. Primeira coisa aqui, ó, eu vou dar um adicionar prefixo. Eu vou tirar aqui, ó, você pode colocar um caminho, mas eu vou deixar só barra. É o caminho mais simples que tem. E vou adicionar um arquivo aqui. Adicione files. Debug, o primeiro cara aqui, o 16 por 16. Ele está aqui. Você precisa que o arquivo esteja no diretório para compilar o programa. Depois você não precisa mais dele. O executável não vai mais precisar. Vou dar um Ctrl W para fechar. Ele vai salvar aqui. Vou voltar no formulário. Cadê o Forms? Aqui. E vou dizer que esse cara do push button, quando eu der aqui o icon, eu vou dizer choose resource, não mais choose file. Vou dar um choose resource. Ele vai perguntar, mas qual que é o resource que você tem definido aqui? Se eu cliquei em debug, ó, ele vai dizer, ó, tem um ícone definido. Eu vou dar um OK. E ele já adicionou ali. Vou fechar. Salvar, né? Se você abrir o arquivo aqui como se fosse um texto, ó, deixa eu dar um abrir como texto plano. Você vai ver que ele tem a estrutura de um XML, que é o que o compilador do Qt vai transformar num arquivo válido do resource para o padrão Windows. Tá vendo aqui? Ó, ele está pegando de debug o 68. Por isso que quando você compila, você precisa ter o arquivo lá, porque ele vai pegar isso aqui e vai jogar dentro do executável. Vamos executar. Aparentemente não fez nada demais. Porém, se eu for aqui no diretório e renomear o arquivo, renomeei ele, lembra que ele não ia funcionar mais? Eu só vou executar sem compilar, tá? Porque ele já está compilado. Se eu executar, tá vendo como ele reclamou aqui, ó? Ele tentou recompilar aqui e não achou. Então, quando você vai executar dentro do Qt, você precisa ter o arquivo lá. Então vamos voltar lá. Eu vou renomear para o nome correto. Quando você dá o executar aqui, ele verifica que tem alterações nos arquivos e tenta fazer de novo. Então vou dar um Ctrl B para compilar. Aqui, ó, compilação bem sucedida. Agora eu venho aqui, renomeio o arquivo para qualquer outra coisa. Vou abrir um prompt aqui dentro. Tá vendo? Ó, o arquivo, ó, ele está com underline. Se eu executar ele, que é o que você vai fazer normalmente, você não vai executar ele dentro do Qt Creator, né? Você vai gerar um executável e executar ele fora. Se eu executá-lo, mesmo com o nome renomeado, quando eu gerei o programa, o arquivo estava lá. Então ele foi incluso dentro do executável. Os outros não estão.
Ele não conseguiu pegar o caminho correto aqui. E esse daqui está aqui. Se você eu dei um dir aqui, ó, você percebeu que ele tem um MEG 300. Por quê? Porque além do código que ele tem que compilar, que está como debug, tá? Ele vai sempre gerar maior. Ele também colocou 828 bytes dessa imagem aqui dentro do arquivo executável. Então você leva o executável para onde você quiser e automaticamente ele vai ter todas as imagens lá. Vamos colocar o resto? Abrir com Resource Editor. Vamos colocar mais lá. Vamos colocar o abrir 32. Ó, você pode ver que o abrir 16 está dando um erro. Por quê? Porque o arquivo não está lá. Porque eu renomeei ele. Vamos voltar como ele estava. Porque para gerar o programa ele precisa estar lá. É o único momento que o arquivo tem que estar lá. Deixa eu fechar ele aqui. Ctrl W, salvar. Vou abrir de novo só para ele atualizar lá. Aí ele atualizou, tá bonitinho. E vamos adicionar a outra imagem aqui, que é o C++. Tá vendo? Vou dar um Ctrl W, salvar. E vamos aqui de novo no formulário. Aqui, ao invés de ser esse caminho aqui, baseado no que ele está, eu vou dar um resource, ó, 32. Não sei qual que é o 32. Ah, 32 aqui está grande, né? E aqui nesse cara, no Pixmap também, o Choose Resource, Debug, essa imagem aqui. Vou dar um Ctrl B para compilar. Ele está compilando o programa. E se eu pegar o executável e for em qualquer lugar para executá-lo, aqui ó, vamos dar um dir de novo. Você vê que ele já está um pouco maiorzinho, né? Se eu executar ele aqui, que é o que eu vou fazer, né? Eu vou transferir o executável para algum outro lugar e vou executar. As imagens estão aqui. Vamos apagá-las. Vou renomear esse cara aqui para underline. Esse cara para underline. E esse cara para underline. Se eu voltar aqui no programa e executar, as imagens continuam lá porque elas estão dentro do executável. Isso é um resource file. O Windows já provê isso, o Qt só tenta facilitar. Vamos voltar aqui como estavam os arquivos, que eu ainda vou fazer mais algumas coisas com eles. Ainda vou gerar o executável algumas vezes. Então, tiro o underline desse cara. Tiro o underline desse. É só no momento da geração que você vai precisar dos arquivos. Depois, quando você tiver o executável e for transferir para outras pessoas ou para outros diretórios, o executável, ele vai ter as imagens lá dentro. Ele vai ficar um pouco maior, evidentemente, mas ele está seguro ali que tudo que ele precisa está dentro do resource file. Você pode, inclusive, colocar arquivos textos aqui dentro também, não tem problema nenhum. Aqui, abrir Resource Editor. Você pode colocar arquivo texto, ele vai ler da mesma forma. Mas e se eu quiser colocar a imagem dinamicamente? Dependendo de uma condição, se eu coloco uma imagem ou coloco outra. Porque aqui eu coloquei essas imagens aqui, elas estão no formulário, elas estão fixas aqui, não estão? Como que eu faço para que eu coloque uma imagem numa hora ou uma outra imagem em outro momento? Então, aqui vamos fechar o formulário, vamos fechar o Research, Ctrl W. Aqui no código. Vamos na construtora mesmo. Eu vou colocar this UI push button, que é o primeiro cara lá, set icon, key icon, abrir 16 por 16.png. E vou aqui no formulário e vou tirar ele daqui. Vou tirar ele. Pronto, já não tem mais. Salvando o formulário. Aqui eu estou dizendo para ele que eu estou lendo do diretório o arquivo abrir 16 por 16. Vou compilar e vou aqui de novo. Se eu der o R1, ele não achou. Por quê? Porque o arquivo não chama abrir 16 por 16, tem um número na frente dele. Se eu renomear para abrir 16 por 16.png, se eu executar o R1, agora ele abriu. É aquela mesma questão. No formulário,
quando você definiu aqui, eu fui diretamente na propriedade e setei. No caso aqui, eu setei ele depois, mas continua o mesmo problema. Ele pode não existir dentro do diretório e não vai mostrar nada. Vamos de novo. Agora ele mostrou porque o arquivo está lá, mas ele não tinha mostrado nada antes porque o arquivo não estava lá. Então nós já vimos esse problema antes. Se o arquivo não existir no diretório, você não vai conseguir mostrar. Agora, como que eu pego, se ele está dentro do Resource File, como que eu faço ele entender que eu quero de dentro do Resource File? Vamos voltar aqui no código. Vamos olhar aqui ele de novo. Ó. Resource Editor. Qual que é o prefixo que ele está aqui? Ó? Aliás, precisa renomear para... eu vou tirar. Eu vou dar um remove aqui, ó. E vou adicionar de novo sem aquele número na frente, tá? Para facilitar. Tá aqui. Ó, qualquer tipo de arquivo. Como que ele está aqui, ó? Ele está com um caminho que é barra e depois debug barra o nome do arquivo. Então, como que eu tenho que colocar lá? Aqui no icon eu vou dizer para ele, eu quero do Resource File, certo? Então, do Resource File eu tenho que dizer 2 pontos, quer dizer, isso significa que eu estou pegando dentro do meu Resource File barra, que é o que eu coloquei lá, debug barra o nome do arquivo. Vamos compilar. Então esse é o caminho que eu tenho que colocar aqui, ó. Se você editar o Resource File, é barra, ó, prefixo barra, aí debug, abrir 16x16. Se você compilar e der um erro, é porque ele não atualizou o Resource File direito. Então você vem aqui no Build e dá um Run Kmake para ele poder atualizar os arquivos de Resource File e outros arquivos. Aí depois você dá um Ctrl+B para compilar. Tudo bem? Vamos aqui no prompt. Vamos dar um dir aqui, ó. O arquivo está ali, mas ele já foi compilado. Vamos dar um R1. Ele apareceu aqui, ó. Se eu renomear o arquivo, em abrir para abrir underline abrir, se eu der um R1 de novo, ele apareceu aqui porque ele está dentro do Resource File. E aqui é a forma como eu digo para ele. Se eu colocasse aqui, por exemplo, ó, vamos editar aqui com Resource. Se eu colocasse aqui, ó, ao invés de prefixo, eu colocaria, por exemplo, imagem. O que vai acontecer? O caminho agora é 2 pontos, barra imagem, barra debug, 16x16. Ele não está achando aqui porque eu já renomeei ele lá. Vou apagar esse cara aqui, ó, e vou adicionar ele errado mesmo, só para fazer o teste. Aqui, ó, underline abrir 16x16. Vou fechar com Ctrl W. E aqui no código vai ser barra imagem, barra debug, underline abrir. Opa. Vou dar um Ctrl B para compilar. Ó, tá vendo? É isso que eu falei para você. Ó. Ele deu um erro aqui, ó, que ele não está achando a regra. Por quê? Porque ele não refez o Resource File. Você tem que vir aqui no Build e dar um Run Kmake. Aí ele vai refazer o Kmake. Aí você dá um Ctrl B. Aí ele vai gerar todos os arquivos corretamente. Se eu vier aqui agora, R1, o arquivo está lá. Os outros não estão. Porque os caminhos agora eu adicionei um caminho chamado barra imagem. Então lá no formulário ele não está achando. Mas esse cara aqui está porque está no Resource File. Deixa eu voltar aqui, ó. Vamos para o formulário. Vendo esse cara aqui, ó. Ele está com 16 a abrir aqui, mas acontece que ele está no caminho errado. Ó. Se eu der um show de resource, olha lá, agora está imagem debug. Assim eu consigo selecionar ele corretamente. Então, na verdade, o que o código está fazendo aqui na tela é exatamente isso. Se você abrir o arquivo .i, vamos abri-lo. Aqui, ó. Se eu der um key icon, só para mostrar o que tem lá dentro. Ó, ele está fazendo exatamente a mesma coisa. Ó. Ele está usando aqui o resource, só que ele está com o caminho debug e o nome. Como eu adicionei o caminho imagem, teria que mudar aqui.
Mas você, por favor, não mexa no arquivo header do formulário. Deixa ele montar sozinho, tá? Uma observação aqui. Eu geralmente crio um diretório chamado imagem, para não ficar o caminho esquisito, igual você viu aqui, ó. Vamos abrir de novo. Você viu que ficou um caminho esquisito aqui, ó? Imagem, debug. Então, se você já criar dentro de um diretório chamado imagem, você só vem aqui, põe o barra como prefixo principal, aí fica barra imagem. Seria muito mais fácil. Vamos colocar só uma vez para você ver o que eu quero dizer. Se eu colocar aqui, por exemplo, o abrir aqui, deixa eu renomear ele. Del. Vou criar um diretório chamado imagem. Deixa eu já copiar ele aqui. Onde é que ele está? Aqui. Então, Ctrl C. Eu vou subir um diretório aqui e vou criar um diretório chamado imagem aqui no projeto. Imagem. E o arquivo vai estar lá dentro. Se eu vier no Resource aqui e der um abrir com Resource, vai estar dizendo que preciso salvar. Tudo bem, salva. O abrir ele não está achando. Então, remove missing files ou só remove. Agora eu vou colocar aqui, ó, adicionar, arquivo, imagem, abrir. Você percebeu que aqui ficou barra, imagem, abrir. Ficou muito mais fácil de entender. Se eu vier aqui no código, eu vou dar um barra imagem, não tem mais debug, que é um subdiretório lá, e abrir. Vou compilar. Tá vendo? Ele deu o mesmo problema porque o resource file, o Qt não consegue recompilar ele certinho, então você tem que dar um run kmake. Agora ele fez a compilação, recriou os arquivos do Qt, dou um Ctrl B para poder compilar. E agora aqui eu dou um R1 e a imagem está aqui. O C++ apareceu porque está dentro do debug ali, né? Mas esse botão já não apareceu mais. Mas você viu que a imagem aqui apareceu. Agora, você pode escolher deixar as imagens no diretório ou colocar no Resource File. Lembrando que elas farão parte do executável. E se houver atualização, deve-se gerar o executável novamente. Como a imagem no diretório, é só trocar o arquivo. Isso não tem problema. Só que se perderem o diretório ou perderem o arquivo, você vai ver que o programa não vai funcionar tão bem. Resource File é mais recomendado se você tem poucas coisas. Se você tem muita coisa, o arquivo vai ficar muito grande e a gente sabe que é melhor colocar ele num diretório mesmo. Por favor, não esqueça de dar um like, inscreva-se no canal e clique no sino para receber notificações. Obrigado!